Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é quarta-feira, 29 de abril. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, esse Deus amoroso, nosso Criador, em gratidão. Gratidão pela nossa vida, gratidão por este dia que se inicia, gratidão por tudo que temos. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo incansável, irmão, modelo, guia, nosso caminho. E agradecer por tanto que faz por nós, pelos seus ensinamentos e por toda a espiritualidade amiga, que tutelada pelo nosso Mestre, guiada pelo nosso Mestre amigo, nos ampara, nos ajuda, a nós, aqui no corpo físico, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores. Gratidão. Que o nosso dia seja bom, seja leve, seja útil e que possamos ir dormir na certeza de que demos o nosso melhor. E se deslizamos, que possamos, conscientes da nossa falta, amanhã buscar o caminho reparador. Por isso pedimos auxílio, para que nos inspirem na caminhada correta. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver um estudo, uma reflexão para o nosso dia de hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Capítulo 17. Sejam perfeitos. Ah, que lindo! Vamos ver o que nos vem aqui. O dever nós já lemos. Então vamos voltar um pouquinho. A parábola do semeador. Muito bem, então vamos à parábola do semeador. No capítulo 17, o item 5. Vou tentar baixar aqui, mas hoje sem desligar. Bom, vamos ver então. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele, Jesus, falou ao povo em forma de parábolas. Parábolas são histórias. Jesus usava muito esse recurso pedagógico de ensinar contando histórias. Então Jesus vai dizer: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes e, quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos e, quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que tenham ouvido para ouvir. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutem, aí vai continuar aqui, né? Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta a atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração.
Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. Então agora, aqui no Evangelho, ele vai explicar o que significa cada tipo dessas sementes. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve as palavras do Cristo e a recebe na mesma hora, com alegria, entusiasmado, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, da verdade de Jesus, da palavra de Deus, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas que é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza, que nós estávamos falando ontem. Por isso, a palavra para ele torna-se sem valor. E o que deixou a semente cair em terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por 1. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Muito bem, porque hoje a nossa parábola se falou e se auto-explicou. Nós já tínhamos falado sobre a parábola do semeador aqui, até está marcado, que é o item 6. Quem quiser fazer a leitura do 5, item 6, complementa. Mas aqui, a 5 conta a parábola e explica. Porque nós temos uma certa... automaticamente nós vamos imaginar o que significa, né? São 4 tipos: as que caíram ao longo da estrada, os que caíram entre as pedras, os que caíram entre espinhos e as sementes que caíram em terra boa. A gente faz uma interpretação bem rápida, né? O semeador saiu a semear, vamos colocar aqui que seja Jesus, né? Ou até nós. O que importa ver que as sementes são a nossa postura. E nós temos muita tendência de ver, eu sou a semente boa, que caiu na terra boa. Sim, nós podemos ver já nós como a figura imediata ou da semente que caiu nas pedras, ou da que caiu no caminho, ou da que caiu nos espinhos, ou da que caiu em terra boa. Pode ser uma análise, que é muito importante, porque tendo consciência de que em que ponto estamos, nós podemos nos melhorar para sair da semente que caiu no longo do caminho para a próxima etapa, ou então fazer tudo possível para chegar a ser a semente que cai em terra boa, com certeza. E também podemos analisar que essa comparação pode ser trazida para as pequenas atitudes do nosso dia a dia, as decisões que vamos tomar, porque ora nós somos semente em terra boa, ora nós somos semente entre os espinhos, que somos sufocados pelos valores que a sociedade quer nos impor. Não, é certo ter tal coisa, é certo fazer e ter uma aparência tal. Esses são os espinhos que nos sufocam. Então, ora sim, nós somos sementes que caíram nos espinhos. Ora, nós somos sementes nas pedras. Não, agora eu vou mudar, vou para o centro espírita, vou me tornar melhor. E aí fica entusiasmado, pega um monte de trabalho voluntário, passa um tempo, acabou tudo. Semente nas pedras. Ora, nós somos semente no caminho, como é que ele fala? Todo aquele que ouve e não presta atenção. Grande parte do nosso dia nós somos semente ao longo do caminho.
Nós precisamos começar a fazer esse exercício de sermos filhos de Deus o tempo todo, não só quando a dor chega, ou na hora do culto, ou na hora do centro, ou na hora de escutar o evangelho aqui. Fazermos esse exercício de sermos filhos de Deus em tempo integral, agindo como tal, refletindo como tal, sair do automatismo, porque às vezes a gente vai no automático e depois para analisar o que fez. O movimento tem que ser ao contrário, analisar o que vai fazer, porque aí tomaremos decisões melhores. Temos tanta ajuda, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, todo o ensinamento de Jesus, nosso Pai amoroso que nos dá toda essa perfeição para convivermos. Então que nós tenhamos, 4, né? Semente que caiu pelo caminho, quando escuta e não quer prestar atenção. Semente que caiu nas pedras, que é aquela onde tem pouquinha terra, né? Que aquela semente cai, germina rápido, mas morre, porque ela não consegue criar raiz. Olha, então que nós não queiramos ser essa semente entusiasmada e depois segue tocando a vida de qualquer jeito. A semente dos espinhos, que se deixa afogar, vem aquele espinhão, sufoca e mata a semente boa. E finalmente aqui estamos buscando nos tornar a semente que cai em terra boa. É linda essa parábola. Essa parábola nós temos que colar na geladeira como imã para lermos e lermos e lermos quando formos tomar uma decisão, uma atitude, que tipo de semente eu estou sendo. É linda. Olha as histórias que o nosso mestre nos contou. Que maravilha, que preciosidade. Então vamos encerrar, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita da vida, deste dia que se inicia e por tudo que temos. Fiquem conosco, espíritos amigos, Jesus, nosso Mestre, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.